O favor de vir até à mesa. E por último, ao adjunto de comando dos Bombeiros Voluntários de Algés, o Filipe Pinto, também para vir aqui para a mesa. Não, mas... Agora que a mesa está constituída para este painel da parte da tarde, depois de termos tratado o corpo, vamos mais uma vez tratar do espírito, tentando neste painel abordar as questões relacionadas, nomeadamente com os riscos, a intervenção, equipamentos, no fim de tudo, aquilo que nos preocupa e que é básico neste seminário. Eu vou dar o tempo, 20 minutos a cada um, penso que é suficiente, meus caros, de forma a que já estamos atrasados 5 minutos e vamos ver se conseguimos cumprir com o objetivo de às 5h30 está tudo terminado. Eu vou dar em primeiro lugar a palavra ao Mário Barroso, ao Duarte Carmo Vaz, que é responsável pelo Departamento de Organização e Recursos Humanos da Iberwind, que nos vai falar exatamente sobre as questões que os procedimentos em segurança, de segurança e emergência nesta área. Faz favor, senhor. Obrigado. Ora, boa tarde a todos. Como é que eu desligo este? Muito bem. Boa tarde a todos. Eu gostaria de começar por agradecer o convite que foi dirigido à Iberwind para estar presente neste seminário. O tema da emergência nos parques eólicos é um tema muito preocupante para nós e, portanto, esta iniciativa é de todo de louvar porque, manifestamente, evidencia o vosso interesse em conhecer um bocadinho este nosso setor. Desta forma, eu proponho esta agenda, em que eu vou começar por caracterizar um bocadinho a Iberwind, a nossa atividade e os riscos a que nós estamos expostos, da mesma maneira que iremos também explicar-vos quais é que são os meios que a Iberwind detém para dar resposta a todas estas situações de emergência. E depois vou também, por fim, para encerrar a sessão, partilhar convosco alguma da nossa experiência que temos tido com algumas corporações de bombeiros. Rapidamente, sem gastar muito tempo, porque o tempo é curto, a Iberwind é atualmente o segundo maior promotor eólico em Portugal. Nós temos um total de 31 parques eólicos, que são 319 turbinas aerogeradoras, de 5 marcas diferentes e de 12 modelos diferentes. Portanto, isto para nós representa um desafio acrescido para tentar que os nossos equipamentos e metodologias de segurança estejam adaptadas a estas realidades todas. Temos um total de 684 megawatts de potência instalada. Isto equivale a 16% da potência instalada em Portugal. Produzimos aproximadamente 1,7 terawatts-hora. Isto para vocês diz-vos pouco, mas equivale mais ou menos a 3% da energia consumida em Portugal e que permite abastecer aproximadamente 550 mil agregados familiares. Com a energia que nós produzimos, também contribuímos para a redução de emissões de CO2 num valor superior a 1 milhão de toneladas.
Basicamente, a Iberwind, enquanto promotor, acompanha todo o ciclo de vida de um parque eólico, desde o seu projeto à sua construção e toda a sua exploração durante os 20, 25 anos de tempo de vida útil previsto. Portanto, nós temos uma direção de operação e manutenção composta por 37 colaboradores, dos quais 9 são técnicos mais qualificados, 20 são operadores e depois temos no nosso back-office a dar suporte 8 técnicos de back-office. Basicamente, nós temos cerca de 29, 30 pessoas que estão constantemente no terreno. Logo, estão expostas a todos os riscos e a todas as situações de emergência que possam surgir num parque eólico. E temos também a dar suporte a esta estrutura 2 técnicos de segurança que, para além de se dedicarem a outras temáticas, organizam e gerem todo o processo de prevenção de riscos profissionais. As nossas equipas são complementares com as equipas dos fornecedores, que nos providenciam a manutenção dos aerogeradores. Dito isto, a nossa equipa caracteriza-se por estar de prevenção 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou seja, os nossos técnicos são chamados a intervir em qualquer parque eólico, a qualquer dia, a qualquer hora do dia, para minimizar perdas de exploração, para fazer um rearme de uma turbina, para detectar qualquer problema que possa surgir e procurar, assim, salvaguardar a segurança do equipamento e das pessoas. A Iberwind tem cerca de 15 anos de experiência. O nosso primeiro parque eólico entrou em produção em 1998. É um parque eólico da Enercon, em Vila Lobos. E, portanto, ao longo destes anos temos tido a oportunidade de ir maturando um pouco estas temáticas da higiene e segurança no trabalho. Eu gostaria de destacar 2 dos grandes riscos a que nós, no nosso dia-a-dia, acabamos por estar expostos. O risco de queda em altura, por razões óbvias, portanto, as turbinas têm cerca de 80, 60, 70 metros de altura. E o risco elétrico. O risco elétrico tem um desafio acrescido, é um risco que nós não conseguimos percepcionar, não conseguimos identificar, ele é invisível. E, tanto um como o outro, são riscos que, quando nós estamos expostos a eles, acabamos por não ter a oportunidade de ter uma curva de aprendizagem. Portanto, um erro num trabalho em altura, a 80 metros de altura, pode ser o último erro da nossa vida. Portanto, é preciso pensar 2 vezes antes de atuar e é preciso ter os níveis de segurança muito elevados. Portanto, basicamente, os nossos serviços internos de higiene e segurança no trabalho fazem uma identificação dos riscos e definem as respectivas medidas preventivas. E, basicamente, eu selecionei alguns dos riscos que eu entendo mais relevantes de trazer para aqui para partilhar convosco. Basicamente, pode-se dar as situações de desprendimento de gelo, ou seja, existe a probabilidade de haver acumulação de gelo nas pás. As turbinas têm anemómetros, às vezes os anemómetros congelam. O anemómetro congelar está a dar indicação à turbina que não existe vento, a turbina para e a dada altura ela rearma e pode cair gelo. A fotografia que eu vos mostro de um vidro partido já nos aconteceu e, portanto, basicamente é preciso garantir que não existem edifícios de comando ou carros posicionados nas zonas de sobrevoo das turbinas quando existem probabilidades de haver ocorrência de acumulação de gelos. O incêndio é um evento muito pouco provável de acontecer, no entanto é catastrófico. Portanto, basicamente resulta na destruição total de uma turbina eólica. Eu creio que alguns de vós já terão sido chamados a intervir num incêndio numa turbina eólica e pouco ou mais podem fazer para além de acautelar que quaisquer bocados da turbina em chamas possam provocar incêndios na periferia do aerogerador. E depois, os nossos riscos que envolvem os nossos colaboradores, os nossos da Iberwind e os colaboradores dos nossos fornecedores. Portanto, que é aqui o nosso maior foco em termos de riscos laborais. Em termos de medidas de prevenção, era esse um bocadinho o desafio do tema de hoje. Eu quero partilhar um bocadinho convosco aquilo que nós, para fazer face a estes riscos, acabamos por ter implementado no nosso terreno.
Vocês conhecem a terminologia dos equipamentos de proteção individual, os EPIs. Vocês têm os vossos EPIs. Nós demorámos algum tempo a configurar os nossos EPIs também. Portanto, a grande recomendação que eu faço é que os EPIs devem ser certificados. Eu consigo facilmente com uma corda, com um conector e com um anti-queda fazer uma corda de posicionamento, mas o seu conjunto não é certificado. Isto é interessante, é uma solução interessante numa ótica de desportiva para fazer escalada durante o fim de semana, mas para nós, para a Iberwind, a utilização deste tipo de equipamento é completamente desrecomendável. Portanto, os nossos equipamentos são todos certificados e seguem as normas adequadas para o efeito. Nós temos também equipamentos de proteção de evacuação e resgate. Isto são tudo tópicos que depois o Mário Barroso irá aprofundar com um pouco mais de detalhe. Temos também painéis de informação e segurança espalhados pelos nossos parques eólicos. Temos um plano de formação muito exigente e completo para os nossos colaboradores, que eu também acho que é um aspecto importante partilhar convosco. E temos os nossos planos de emergência internos, que são documentos que muitos de vós eventualmente já terão tido contacto com eles, porque nós temos vindo a divulgá-los junto das corporações locais de bombeiros. Começando pelos EPIs, só para vos dar nota de que em todo e qualquer parque eólico da Iberwind existe um dispositivo de evacuação e resgate, existe uma maca. A maca que vocês veem na imagem é uma maca que permite trabalhar em espaços confinados. Portanto, nós não queremos correr o risco de chamar pedir o vosso auxílio, vocês trazerem uma maca que não cabe dentro de um elevador de uma turbina eólica. Isto é altamente provável de acontecer. Temos colares cervicais, temos estabilizadores. Tudo isto é equipamento que está nas proximidades das turbinas, está nos edifícios de comando, estão disponíveis para ser utilizados por nós ou por vocês em qualquer situação de emergência. Relativamente só aos EPIs, para além do critério da certificação, nós temos um parque composto por mais de 350 equipamentos, espalhados por 35 colaboradores. Nós temos um mapa. Esse mapa é gerido, isto implica cadastrar todo e qualquer equipamento com número de série, atribuir-lhe um utilizador e inspecioná-lo. Tipicamente nós inspecionamos, a inspeção é feita por uma entidade externa à Iberwind e tentamos que essa inspeção seja feita em simultâneo com as formações, para que as pessoas também, os utilizadores, consigam aprender a fazer a verificação do seu EPI. Passo-vos também a mostrar um exemplo de uns painéis de informação e de segurança que nós instalamos em todos os acessos aos nossos parques eólicos. Isto é informação muito generalista para qualquer transeunte que circule no nosso parque eólico, mas que essencialmente tem o layout, tem a disposição das turbinas do parque eólico, acompanha as turbinas eólicas, tem os contactos de emergência e tem uma série de regras que o comum dos mortais deverá cumprir quando está dentro de um parque, nomeadamente regras de não agressão ambiental no espaço. Sobre o nosso plano de formação, nós temos definido no nosso plano que qualquer colaborador que trabalhe na Iberwind seja sujeito a qualquer coisa como 9 dias de formação inicial. E a nossa formação inicial acaba por ir ao encontro de todos os riscos que eu acabei de referir há pouco. Nós temos uma formação inicial de 2 dias de trabalhos em altura, evacuação e resgate em turbinas eólicas. Acabamos por passar 4 dias dedicados única e exclusivamente ao tema dos riscos elétricos. É um tema muito preocupante e é um tema que carece de alguma transmissão de conhecimentos. Passamos um dia a combater incêndios em instalações elétricas e também promovemos o curso europeu de primeiros socorros, que são tipicamente 2 dias de 2 em 2 anos. Anualmente, nós vamos promovendo, junto de todos os nossos colaboradores, uma reciclagem destes conteúdos, uma atualização de conhecimentos, até porque este setor é um setor muito dinâmico. Os EPIs vão sempre sendo melhorados e, portanto, nós temos que ir atualizando também os nossos colaboradores destes conhecimentos.
Nós acabamos por ter temos a estratégia de criar parcerias com alguns dos nossos formadores. As entidades que nos dão formação têm a capacidade de ajustar os conteúdos programáticos às nossas necessidades. A título de exemplo, nas formações de trabalhos em altura, cada ano tentamos fazer exercícios práticos diferentes, ou seja, recriar cenários possíveis. E gostaria só também de vos chamar a atenção para o seguinte. O contexto de formação é um contexto por si só que implica e representa a exposição a algum risco. Portanto, nós não devemos facilitar a existência de todas as medidas de segurança possíveis num cenário de formação, porque os acidentes em formação acontecem. Portanto, não devemos facilitar também neste contexto. Passando agora um pouco para o plano de emergência. Há um bocadinho, à hora do almoço, perguntavam-me se, na minha opinião, o plano de emergência é um documento, uma obrigatoriedade do promotor, do fornecedor, de quem é que deveria ser esta responsabilidade de elaborar um plano de emergência. A Iberwind entende que deve ser o promotor a desenvolver este documento. O nosso plano de emergência é um documento que foi sendo elaborado ao longo de vários anos com uma parceria muito estreita com os nossos fornecedores de operação e manutenção, nomeadamente a Nordex, a Vestas e a GE, e que basicamente cumpre uma das nossas obrigações legais enquanto entidade empregadora, que é criar as condições necessárias para prestar o devido socorro em caso de uma emergência. Procura também minimizar, em caso de acidente grave, danos materiais em todas as redondezas